Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, com o programa Momentos que Ele Cresça, que eu diminua, né? João 3,30. Hoje é dia 18, né? De janeiro de 2024. Vamos estar entrando aqui na palavra. Hoje eu tô com ele no meu coração que fala bem assim, um corinho, né? Deus está aqui, aleluias, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério, aquilo que seja confiado da minha pessoa. Deus, eu te peço que o Senhor venha me ajudar, Pai, nesses vídeos que eu tenho feito, Senhor. Que a tua misericórdia venha me alcançar, que o teu Espírito Santo de Deus venha me dirigir, Pai, para me falar aquilo que vai glorificar o teu nome. Deus, aquilo que não vai glorificar o teu nome, que o Senhor venha tirar, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu só quero diminuir, que o Senhor cresça. Deus, eu só quero pregar aquilo que o Senhor tem para que eu pregue, para que o Senhor fale comigo, para depois o Senhor falar com o teu povo. Senhor Deus, que o Senhor venha revelar o teu evangelho genuíno, puro, maravilhoso. Porque é nas tuas escrituras que é a vida, é na tua escritura que é a cura, que é a libertação, que é a salvação. Deus, visita aquele que está ouvindo, Pai, do outro lado, que o Senhor possa alcançar a necessidade dele, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Deus, que aquilo que está em oculto que venha a ser revelado. E toda artimanha de Satanás contra essas vidas bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, visita a nossa nação. Visita os 3 poderes executivo, legislativo e judiciário do nosso país. Senhor, visita os pais de família que estão desempregados, Pai, precisando de um socorro, de um alimento. Abre as portas para eles, Pai. Abre a porta para esse pai de família, para essa mãe de família que está desesperada. As contas chegando, Pai, não tem como pagar o aluguel. Ah, Senhor, o desespero batendo. Deus, muda a história desta manhã, Pai. Através dessa palavra, que haja um mover, que haja uma cura, que haja uma libertação. Mãezinha que está no hospital com seus filhos, Pai, desenganado, muda a história, Pai. Visita os hospitais, as UTI, visita, Pai, as horas neonatal, visita as pessoas com câncer. Meu Deus, são tanta enfermidade, tantas doenças. Senhor, visita, Pai, as alas psiquiátricas, pessoas com depressão, com ansiedade, com angústia. Deus, pessoas, Pai, estão passando por processos espirituais também. Que o Senhor possa estar libertando, quebrando as cadeias, Pai, desfazendo as obras das trevas, as artimanhas, os dados inflamados do maligno, Pai, contra a vida das pessoas, que quer levar a loucura, que quer levar a destruição dos casamentos. Deus, repreende, desfaz as obras de macumbaria, Pai. Os intuitos de Satanás para desfazer aquilo que o Senhor já fez certo. Neste dia chamado hoje, eu te peço, Pai, visita os jovens, os adolescentes, as crianças, as mulheres, Pai. Muitos estão de férias, visita, Pai. Deus, e prepara, Pai, aquilo que eles precisam e que eles necessitam. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fala conosco, Jesus. Fala conosco através da tua palavra. A palavra que o Senhor me deu agora, neste dia, nesta manhã, está em 1 João 4. E o 5 também, né? Vamos estar lendo o 4 e o 5, tá bom? 1 João 4. Não é o Evangelho, não. Tem 1 João, 2 João e 3 João, tá bom? Como discernir os espíritos? Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem está conosco? Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Desculpa. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Né? Deus enviou seu Filho, Jesus, né? Para ser o que? O Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com ele. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, aí no 21, terminando, né, diz assim, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama também seu irmão. Então, a gente lê aqui como discernir os espíritos, né? Ele, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor me deu agora. Deus, eu não estou entendendo, eu não sei nada, mas o Senhor é quem entende, o Senhor é quem sabe. Deus, passa para mim, passar para o teu povo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Meu Deus, eu te peço que o Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, só a sua palavra, Pai, ela venha ser exposta, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. João, né, ele vai estar falando como a gente vai estar discernindo os espíritos aqui, né. Eles falam assim, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, quantas pessoas, né, têm sido falso profeta? Têm saído pelo mundo. Nessa época, João, ele estava tendo um trabalho com os gnósticos, né? Porque eles estavam ali tentando dizer que o gnosticismo, que Jesus, ele saiu do corpo, o espírito de Jesus saiu do corpo de Jesus e só a carne de Jesus foi morta. Então, estava criando uma confusão, né? Sendo que a gente sabe que Jesus, ele foi morto, foi crucificado, morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas eles estavam trazendo esse gnosticismo, essa confusão. E vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Então, Jesus é o quê? Ele vem em carne, né? Então, e eles estavam falando que não veio, era espírito, e bibibi, que bobobó, trazendo aquela confusão na mente do povo, e muitos estavam acreditando, né? Mas todo espírito que confessa que Jesus não procede de Deus, esse espírito é do anticristo. Mas Jesus é o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus, né? Se fez tão pequenininho, se fez o menor de tudo, de todos, e onde não haverá ninguém, né? Entrou ali no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, e nasceu como um bebê e cresceu como um homem, né? Então não tem, a palavra diz, a palavra é clara. Então o anticristo, ele vem o quê? Persuadir, né? Querer confundir. Claro, porque é o objetivo do diabo, né? Querer distorcer a nossa imagem e semelhança de Jesus, né? Então quando nós conhecemos, nós sabemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Então, ele diz assim, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O anticristo está aí, desde aquela época. Então, anticristo se levanta em todo o tempo com falsas doutrinas, com falsas mentiras, com falsas doutrinas. Então, ele sempre está aí para trazer confusão, né, na mente do povo. Ele diz assim, filhinho, no 4, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem está conosco? Né? O Espírito Santo de Deus.
Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ele diz assim, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Então, assim, se você não nasceu em Cristo, se você não nasceu de novo, então, assim, tudo que aquilo que o mundo oferece é bom, é certo. Você sabe, igreja, nós temos a necessidade de preencher um vazio que nós temos, que esse vazio é só de Deus, é do Pai, do Filho, da expressão de Deus na nossa vida. Então, a gente vê que pessoas procuram coisas assim, que falam, nossa, que gente, eu já procurei tanta coisa. Eu procurei cartomante, já fui no Buda, já fui de Joshanui, já fui em N religiões, mas eu não me encontrei em nenhuma. Então, porque eu não precisava de uma religião, eu precisava de Cristo, né? Assim, quando eu encontrei Cristo, que eu senti aquela paz, nunca mais eu consegui deixar. Porque eu entendi que Ele era a verdade e a vida. E é tão tremendo porque cada dia que eu ia, eu queria estar mais na presença do Senhor. Cada dia que eu ia na igreja, eu queria estar lá. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Então, foram quase 24 anos, vai fazer agora em julho. Né? Então, é uma vida, igreja. E eu não troco, porque eu sei que Deus, Ele é o único e verdadeiro. Eu não troco por ninguém, né? Ele diz assim, eles vêm do mundo, por isso que eles falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, assim, quem vem de Deus, sabe que Deus é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade, né? Que deu a vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, isso é muito importante. E agora aqueles que não conhecem, que não sabem, né? Que estão nas trevas. Então, a gente cabe somente orar, igreja. Não é fácil, porque quando eles estão lá, eles acham que tá normal. Eu vim do mundo e eu sei que é assim. Então, não adianta ficar forçando. A gente fala, a gente prega o amor de Deus, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, né? E ele diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, quando você ama a Deus, né, e Deus é amor, você vai amar o seu próximo. Igreja, eu costumo dizer assim, eu não consigo mudar o mundo. E a gente não vai mudar. Mas você consegue ajudar alguém que precisa amenizar a fome de uma família. Você tá entendendo? Porque quando a gente ama a Deus e a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, você não vai querer ficar com fome. Se você tem, divida, sabe? A gente tem que aprender a dividir, porque Deus é amor. Ele dividiu o seu filho conosco, né? O esposo foi para todos nós a salvação, né? A morte de Cristo ali. Então, e é tão difícil falar assim, ai, alguém pede alguma coisa para você, chega com fome, ai, irmã, eu vou orar. Oi, irmã, vamos orar? Mas também eu não vou despedir você de mão vazia. Ô, irmã, vamos orar para Deus mudar a sua história, mas eu posso te abençoar com uma bolacha, com um arroz, um suco. Igreja, a gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode mudar a história de alguém, a situação de alguém, isso é muito importante. Este amor tem que ser manifesto na minha e na sua vida. E eu peço sempre a Deus, né? Eu tenho muito isso comigo, que eu não quero perder essa essência, né? Mas eu quero servir a Deus de verdade. E não é fácil servir a Deus. Você toma tanta pedrada, tanta chicotada, tanto nome, mas Deus, ele conhece aqueles que é seu. E isso que é importante, Deus conhece os seus. Porque Deus, ele conhece o meu e o seu coração e a intenção do meu e do seu coração, né? Eu tô aqui fazendo esse trabalho que o Senhor tocou no meu coração para que eu fizesse, não na intenção de, sabe, de querer glamour, mas na intenção de pregar o evangelho, somente isso. E às vezes a gente erra, igreja, porque nós somos seres humanos. Mas nós sabemos, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né? O evangelho de João, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você tem um encontro com a vida eterna, com Jesus, cara, nossa, permaneça, não deixe que as aflições, que as dificuldades, que o desemprego, que a fome, a nudez, tantas outras situações venham nos tirar da presença dele, né? Porque ele diz assim, vou ler de novo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, igreja. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele.
né? João 3,16. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Peraí, Deus te amou, nós devemos amar uns aos outros. Não é fácil, igreja, não é fácil, sabe? É o que eu costumo dizer. Peraí, aqui o 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanecerá em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós amamos a Deus, né? Tem pessoas que nos prejudicam, que nos defamam, que nos caluniam. A gente não... Eu falo por mim, eu não consigo ter ódio, eu não consigo ter raiva. Mas eu quero que Deus faça a justiça. Porque a justiça pertence a Deus, né? Mas são pessoas que às vezes tem situações que vêm, porque a palavra do Senhor diz assim, é um tempo determinado para todas as coisas. De abraçar, de deixar de se abraçar. Então, quando esse tempo chega, que a gente sofre, que a gente dói, né? A gente já fica escaldado. Se a pessoa bate na sua porta, Nadir, você pode orar por mim? Eu vou orar. Nadir, você pode me dar um alimento? Eu dou. Nadir, você pode pagar uma conta? Se eu tiver, eu vou dar. Se eu não tiver, eu vou pedir para alguém, porque esse é o meu jeito. Mas, igreja, mas eu não quero mais me assentar com esse povo. Acho que eu tenho esse direito, sabe? De não me aceitar com eles. Porque quando você é traído, você é caluniado, você tem a opção de ir se juntar de novo ou não. Então, assim, eu já não tenho isso. Eu não sinto ódio, nada, mas eu não consigo mais conviver, né? Mas eu oro, peço para Deus abençoar, peço para Deus fazer justiça, eu oro. Tenho que orar, mas Deus conhece o meu coração. Cada um de nós temos uma maneira de nos comportar perante certas situações. Mas assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O amor do Senhor está aperfeiçoado em mim e em você. Entendeu? A gente nunca viu Deus, mas a gente ama. Você tá entendendo? A gente ama. Deus, ele conhece, igreja. Deus conhece o nosso sentimento. Então, a gente ama. Mas não é porque a gente ama que a gente vai estar junto de novo, né? Então, eu vejo na minha vida, né? Assim, passa muitas pessoas, né? Mas eu sempre quero ser a mesma. Eu não quero perder a minha identidade, porque eu tenho identidade com Cristo. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei que meu nome é Nadir Albano, né? Eu sei que eu gosto das coisas certas, não gosto de ficar no meio dos escarnecedores, não gosto de coisa errada, né? E tem coisas que, se você viu que não dá certo, não adianta insistir. Bola pra frente, né? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você confessou? Eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida lá na frente da igreja. Foi algo público, né? E eu sei que Deus permanece em mim. E assim, a cada dia eu vou crescendo. Não é fácil, igreja, sabe? Porque a gente vai confessar e a gente vai ter lutas. Porque nem todo mundo está preparado para entender que você confessou a Cristo, que você serve a Cristo. Infelizmente, igreja, muitos vai te perseguir, vai te caluniar. Se com Jesus foi assim, né? No outro vídeo a gente falou de Pôncio Pilatos, que os judeus entregaram, né? Queria que Pilatos crucificasse Jesus, mas era por inveja. E Pilatos conseguiu perceber isso, essa situação, né? Esse complô. No entanto, que eles falaram, solte Barrabás, né? Solte Barrabás. Crucifique e mate Jesus, né? Jesus era odiado. Então a gente tem que entender que nós seremos odiados. Porque que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma, igreja. Você foi separado, entendeu? Nós amamos. Nós estamos aqui para ajudar, para amar, para trazer uma palavra, para abençoar. Mas não tem comunhão das trevas com a luz. Não tem jeito, não tem como, né? E assim conhecemos o amor de Deus, tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então assim, Deus é amor, né? Nós permanecemos nele, o amor dele em nós, né? Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então assim, vai ter o juízo final. Naquele grande dia todo mundo vai dar conta de si, eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você, né? Aquilo que você fez vai prestar conta para Deus e pronto, e não tem muito o que fazer. Então, Deus, ele esquadrinha o coração do homem, né? Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, e é mesmo.
né? Então, por isso que nós temos que estar atento. O nosso coração não é um poço de fossa. O nosso coração, ele tem que estar limpo, né? Nosso coração é um poço de águas puras, né? Tem que estar limpo. Passamos por situações, choramos, entristecemos, mas não deixamos, igreja, nada sujar o nosso coração, né? Porque o amor do Senhor está conosco, né? Está conosco. A gente vê que mesmo depois de tudo que Pedro fez com Jesus, negou, né? Viu tudo aquilo, Jesus ainda fala assim, quando ele ressuscita, chama Pedro, né? Manda chamar Pedro. É o amor, igreja, o amor é assim. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, assim, eu amo a Deus, né? Mas como que eu odeio o meu irmão que eu não vejo, né? Como? Então, igreja, a gente não pode, de jeito nenhum. A gente tem que trabalhar isso no nosso coração. Igreja, já passei tanta coisa na minha vida, tanta coisa. Tem dia que eu falo assim, eu tô 47 anos, eu falo, Senhor Deus, por que eu não consigo ter raiva? É. Muitas vezes eu peço a justiça de Deus. E não é fácil, igreja. Não é fácil. Né? Mas o meu coração é assim. Eu sempre tive esse coração. Sempre tive, igreja. Sabe? Nunca tive o coração vingativo. Mas eu sempre peço a Deus que tem que ter justiça. Porque a justiça é necessária. Na minha e na sua vida. Né? E a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Entendeu? Porque se a gente for pagar o mal com o mal, a gente se torna como eles. E se o amor do Senhor está conosco? Nós não somos fossa, nós somos água. Nós somos poço puro. Nós temos água para dar. Né? Tem gente que é treva, que é sujeira, que é fossa, é tudo que não presta. O problema dele. Mas que no mal, quer matar, quer destruir, quer roubar, quer enganar. Mas nós que somos servos do Senhor, não. De jeito nenhum. Então, igreja, é assim, né? Como diz no 4:9, vamos ler de novo? Nós afirmamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, assim, é meio... Então, assim, tem gente que diz, ai, tá na igreja, mas não ama. Sabe? Não sabe acolher, não sabe abraçar, sabe? Não sabe ser humilde, persegue, calunia. Igreja, se você ama seu irmão, jamais você vai caluniar. Jamais você vai perseguir, você vai puxar tapete. Olha, eu posso falar de mim. Nunca. Pode chegar para qualquer onde eu passei e perguntar, nunca. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus. Então, assim, eu tenho que amar. Então, eu dou respeito. E eu sei o meu chamado, igreja. Eu sei quem me chamou, para que chamou. Então, assim, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Então, eu não necessito puxar tapete de ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é pregar a palavra, ser diferente, entrar e fazer a diferença. Mas, às vezes, é tão difícil. Você entra num ambiente, aí tem aquela irmã fofoqueira, aquela pastora caluniadora, aquele pastor. Meu Deus do céu. Eu vou te falar, eu falo, meu Deus, como é que consegue maltratar as ovelhas e depois sobe no altar para pregar? Como se nada tivesse acontecido, toma a santa ceia. Mas aí, a gente vem aqui, onde eu acabei de ler, no 4:17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então, assim, eu tenho confiança que eu tenho feito a coisa certa. Agora, você persegue, calunia, maltrata, defama, engana, rouba, faz o diabo a quatro e chega e sobe no altar, tem o dia do juízo, viu? Tem o dia do juízo. Tem o dia do juízo. Uma vez eu passei por uma situação que eu falei assim, meu Deus do céu, quando que o Senhor vai fazer justiça? Olha, pai, o que esse pastor tá fazendo. E a irmã, eu comentei com a irmã, né? E a irmã falou comigo assim, irmã Nadir. Eu falei, irmã, mas não tem ninguém pra punir ele. Minha irmã falou assim, irmã Nadir, Deus vai punir ele. E eu fiquei muito injuriada com os comportamentos, com as coisas que ele fez. E eu falei, Senhor do céu, e aquilo me deixou muito mal, igreja, muito mal mesmo. Passou-se
muito tempo, né? E aí a gente vê que Deus puniu ele, né? Deus puniu ele. E assim, ele perdeu todo o ministério que ele tinha, por causa da soberba, entendeu? E às vezes Deus, ele quer que a gente ame de verdade, seja humilde. Nós temos que entender que o rebanho de Deus não é nosso, nós estamos simplesmente aqui para pastorear. Porque o bom pastor é Cristo, né? Que deu sua vida pelas ovelhas, né? E quando fala ali em João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir, é o falso pastor. Não tá falando do diabo ali, né? Tá falando do bom pastor Jesus que deu a vida pelas ovelhas e chega o lobo lá no rebanho. Então é bem complicado, né? O dia que você puder ler, lê João 10. 10, tá? João 10:10 fala, já viu matar, roubar e destruir. Mas lê o livro de João, o Evangelho de João. O 10. Para desmistificar. Porque a gente sabe que o diabo é mentiroso, é ladrão, é safado, é pilantra, é tudo que não presta, é assassino, é homicida. Todos os adjetivos negativos está sobre a vida dele. É mentiroso, João 8:44. O diabo é o pai da mentira. Então, assim, mas muitos fazem esse papel, né, dentro da igreja. Não é fácil. Mas ainda bem que tem um juízo, né? Tem o juízo de Deus. Vamos lá para o 5, João 5. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Entendeu? Não são pesados os mandamentos de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? A nossa fé é crer que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente vai vencer o mundo. Como? No nome de Jesus, no sangue de Jesus. Tá bom? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dá testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho de Deus. Nos deu a vida eterna. Qual é o testemunho de Deus? A vida eterna dada por quem? Por Cristo, né? Então, assim, quem não crê no Filho de Deus, como é que tem um testemunho? É mentiroso, né? E essa vida está em seu filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Nós temos vida, porque com Cristo ele nos tirou da morte para a vida. Nós estávamos mortos com o mundo, mortos mesmo, né? Porque no mundo jaz o maligno. Então, assim, a morte entrou por Adão, né? A morte adâmica só saiu por Cristo. E quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo assim, ó, eu não faço mais parte da aliança adâmica. Eu faço parte do sumo sacerdote com Cristo Jesus, com o sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder que me purifica. Observações finais. Eu escrevo-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Igreja, a vida eterna é algo... O mais importante para mim e para você é a vida eterna. Quando fala de algo eterno, é algo que nunca vai acabar. Eternidade, né? Um dos atributos de Deus é a eternidade. Então, Deus é eterno. O inferno também é eterno, né? Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Desculpa. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus
o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quem está sob o poder do maligno? O mundo todo, igreja, todo mundo está sobre o poder, sobre o domínio de Satanás. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é verdadeiro e nós estamos naquele que é a verdade. Nós estamos em quem? Cristo, que é o verdadeiro seu Filho Jesus. Esta é a verdade. Deus é a vida eterna. Jesus Cristo, este, o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Filhinhos, guarde-se dos ídolos. Então, ele estava aqui e a gente, né? Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho falar aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com a tua igreja, que eu diminua e que o Senhor cresça. No 5, né? A fé no Filho de Deus. Ele está nos ensinando aqui a ter fé em Deus, né? A fé em Jesus, né? Então, ele diz assim, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus. Você ama a Deus? Então você vai obedecer os seus mandamentos. Você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, né? Em obedecer os seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus não é pesado, igreja. O que é pesado é o jugo do mundo, né? Jesus diz assim, Mateus 11:28. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para vossas almas. É só em Jesus que a gente encontra descanso, igreja. Porque já que a gente está fadigada, está cansada, estressada. Mas por quê? Porque é do mundo, é do dia a dia. Nós somos o mundo, mas nós não somos do mundo. As setas do inimigo vêm. O inimigo joga dado, lança seta. Nosso inimigo faz bagaceira para tirar a nossa paz. Mas nós estamos firmados em Cristo, na rocha. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Então você tem fé que Jesus Cristo viveu, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos? Eu creio nesse nome, eu creio no sangue de Jesus na cruz. E o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder. Quando o diabo começa a atormentar, Satanás, eu te repreendo no sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. O nome de Jesus tem poder. E Satanás tem que bater em retirada. No nome de Jesus. Sabe? A gente não tem como amarrar o demônio, porque como a gente vai amarrar espírito? Não tá amarrado. Tá repreendido no nome de Jesus. Ai, Satanás é espírito, igreja. E a gente não amarra espírito, tá bom? A gente repreende no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Diz assim, este é aquele que veio por meio de água e de sangue. Sabe o que me faz lembrar? Quando Jesus estava ali Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quando João Batista batizou Jesus, né? Jesus, ele estava lá no batismo e teve ali a confirmação, né? A confirmação foi qual, né? João disse que ele sabia que ia ser o Cristo, aquele que a pomba pousasse. Mas eu quero crer que João sabia disso, porque como ele cresceu no deserto, João Batista ele não conhecia Jesus, né? Ele cresceu no deserto. Então, como ele cresceu no deserto, ele não conhecia Jesus. Então, quando Jesus veio, ele entendeu que ele era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus aparece a ele vê ali a voz dizendo assim, este é meu filho amado a quem me comprazo. Então, a gente vê que Jesus, né, diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue. 5:6. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, né? Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus. Então, aí quando ele fala aqui assim em 1 João 5, há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho.
E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, né, que nele crê seja salvo. Jesus, quando ele lá na cruz, ele falou assim: está consumado, ou seja, acabou, né? Então, Jesus, ele passou a ter rancor-nos das trevas para a luz, rancor da mão de Satanás. Então, assim, se você confessar, se você crer, então é testificado. Sabe outra coisa muito interessante que aconteceu também? A gente vê aqui no livro de João, no Evangelho de João, versículo 31, eu vou ler para vocês entenderem já o finalzinho. João, o Evangelho de João 19, 31. Era assim: era o dia da Não, aqui, ó, eu falei o consumado. A morte de Jesus. Diz assim: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que as escrituras se cumprissem, disse Jesus. Jesus sabia. Então, tudo que aconteceu com ele já sabia que ia acontecer, né? Porque ele é o Pai, ele é o próprio Deus, né? Então, ele estava no controle de toda essa história, de toda essa crucificação. Ele estava no controle, né? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, está consumado, pronto. Eu cumpri o que tinha que ser cumprido, entendeu? E aí no 31 diz assim: era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Jesus estava no meio. Eles foram quebrar a perna de um dos ladrões e do outro ladrão também. Só que detalhe, mas quando chegar a Jesus, está no 33, 19 e 33, João 19 e 33. Mas quando chegar a Jesus, constando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, o quebrado dos outros para morrer mais rápido, porque aí a pessoa, quando estava com a perna quebrada, ela não tinha como, ela morria logo sufocada, né? Não lhe quebraram as pernas. Quando ele chegará, Jesus já estava morto, porque Jesus já tinha falado para mim, está consumado. Então, eles não quebraram a perna de Jesus. E aí, o que ele fez? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu o quê? Sangue e água. Ele pegou, furou Jesus e saiu sangue e água. Aquele que ouviu disse, deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dele testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. E, como diz as escrituras, no outro lugar olharão para aquele que transpassar. Então, quando eles furaram Jesus, saiu o quê? Sangue e água, né? Então, igreja, prova que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados, né? Então é isso. Por isso que aqui, né, em 1 João que a gente tá lendo, fala, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito a quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade, né? Então, João tá aqui contando. Aí vamos pro final? Fala assim, observações finais. Eu escreveria essas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não, Manuel, por favor, filho. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar-se de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ora, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte.
Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Então, assim, a gente nasceu do Senhor Jesus, então, o inimigo até tenta, mas Deus, ele nos protege. Ele até tenta tocar na gente, destruir, faz armadilha, faz laço, faz contenda, faz tudo, né? Aí ele fala bem assim no 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É o mundo todo, igreja, todo mundo está sob o poder do maligno. A influência maligna de Satanás na mente dos povos, das pessoas. Igreja, a gente vê coisas que a gente vê que uma pessoa normal, natural, uma pessoa natural não faria isso. Mas isso é coisa do diabo, que ele acha a brecha, ele entra e faz o estrago, né? Então, coisas assim que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa é o cão. Não, essa pessoa deu lugar pro cão e o cão ajudou ela a fazer isso. Uma pessoa que mata o outro, que corta, que estraçalha, uma pessoa que abusa de uma criança, um pedófilo, sabe, que estrupa, que depois mata. Igreja, é coisa do maligno, sabe? Ele tem todo esse desejo dentro dele, o inimigo só ajuda ele a fazer essa prática pervertida, perversa. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro. Deus é a vida eterna. Filhinho, guarde os seus ídolos. Então a gente tem que nos guardar dos ídolos, porque Deus, né, é a vida eterna. A vida eterna está com Deus. Jesus Cristo é a vida eterna. Entendeu? Então quando ele vem até nós, ele vem para nos libertar, né, do pecado. Então, igreja, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos dar força, igreja. Porque não é fácil, tem dia que não é fácil. É só Deus. Mas sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque no mundo jaz o maligno. Ele vai fazer de tudo para tirar a nossa paz, vai fazer de tudo para que a gente venha se desviar do caminho do Senhor, mas que a gente venha até ter a fé e crer que foi Jesus, Jesus Cristo, homem que veio na terra, né? Veio, entrou no Deus, Deus colocou no ventre de Maria. Deus se diminuiu tanto que nasceu como um bebê. Esse bebê cresceu junto com José e Maria. Esse bebê participou das coisas do Senhor. Esse bebê foi Jesus, que curou, salvou, que libertou. E ao terceiro dia ressuscitou. Por isso nós estamos aqui. Creia, não desista, persista, nunca deixe que o mundo te afaste de Deus, amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja hoje, que o Espírito de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Momentos que ele cresça, que eu diminua, termina aqui. Desculpe alguns barulhos hoje, porque meu bebezinho acordou hoje, tá que tá.